Dia 16 de novembro, 1 Crônicas, capítulo 7. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola. Homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Quenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar, todos estes, filhos de Gediael, foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. O filho de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofiade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Descendentes de Efraim. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Sierá, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, e ao ocidente, Gézer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias,
até Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, e Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Éber gerou a Jeflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém: Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa: Sua, Hanéfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Sama, Silza, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula: Ara, Raniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. 1 Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Aara, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate: Naamã, Aías e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Saarim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe, de Rhodes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Ruzim gerou a Abitube e a Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Éber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber, Ismeraí, Islias e Jobabe, filhos de Eupal. Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispã, Éber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifidéias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos bem de fronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moça. Moça gerou a Bineá.
de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amós capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor.
Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 38. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.